Escrito no livro da vida que só o Senhor conhece. Deus, que ela, Senhor, venha ser tomada pela direção do Teu Espírito Santo, ó Pai, e falar, Senhor, e ministrar aos corações aquilo que Tu tens para nós. Senhor, que o Senhor toma ela, Senhor, diante do Teu altar e faça fluir as Tuas virtudes em nossas vidas. Pai, repreenda, preparar a igreja, os vossos ouvidos. Pai, tira, Senhor, os abrolhos dos corações, todos os tapões, Senhor, os tampões, Senhor, dos ouvidos, seja arrancado em nome de Jesus, e que essa boa palavra a ser ministrada seja de 1% em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Podem se sentar, queridos. A paz do Senhor Jesus. Muito feliz por estar aqui nessa noite junto com vocês. Obrigada, minha amada. É bom estar na presença do Senhor, não é? Tem como a gente entrar na presença do Senhor e não ficar bem. Não tem como. É muito bom estarmos na presença do Senhor. Aqui, né, na igreja dos meus afiliados, amigos queridos, amigos chegados, né? A Bíblia fala que temos amigos mais chegados que irmãos, não é? E Bruno e Vanessa, eles são esses amigos, né? Amigos mais chegados do que irmãos, né? O Bruno eu conheço há um tempo menor, mas esse tempo menor já vamos para mais de 20 anos, né? Esse tempo menor. Mas a Vanessa não, né? A Vanessa eu a vi nascer, né? A Vanessa é uma irmã, assim, que eu vi no ventre da mãe dela, né? E assim, são pessoas muito especiais para nós, muito especiais mesmo, né? E nós estamos juntos nesse processo, estamos juntos nessa caminhada, entendendo que é um processo. É um processo que cada um de nós passamos, é um processo que cada um de nós atravessamos, né? E a gente sabe que no meio do processo o Senhor ele está nos transformando, no meio do processo o Senhor está nos moldando, no meio do processo o Senhor está nos levando a um lugar secreto de intimidade com Ele, no meio do processo Deus está fazendo algo novo, tremendo e poderoso nas nossas vidas, né? Nós não temos como no meio deste processo negarmos o que Deus está fazendo, né? Não temos como no meio deste processo não vermos o agir de Deus, não vermos o sobrenatural, não vermos as mãos do Senhor estendidas, não vemos. Então, por isso que eu falo que é um motivo de alegria, é um motivo de nós continuarmos a exaltar, continuarmos a bendizer, continuarmos a glorificar ao nome do nosso Deus, né? E aí eu estava pensando, né, no que falar. Eu já ouvi tanto do Senhor aqui nessa noite, nossa, ouvi tanto do Senhor através dos louvores, através das palavras que foram ministradas aqui aos nossos corações, né? Esse louvor que o irmão estava aqui, Douglas, não é isso, irmão Douglas? Estava aqui ministrando, tinha um tempão que a gente não ouvia essa música, né? Mas é uma música assim, muito querida aos nossos corações, né? Porque é um momento de intimidade, né? Pai, paizão, né? Pai grandão, né? E eu acho tremendo uma parte desse louvor que fala justamente assim: eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre portas e fecha portas quando Ele quer, né? Seria louco em duvidar desse Deus que não falhou, Ele nunca falhou, né? Ele não falhará. E eu fico pensando nesse momento em que essa canção estava sendo escrita, né? Porque geralmente as melhores canções elas estão sendo escritas no meio no meio da moenda, no meio do confronto, no meio da luta. Mas mesmo assim, ele foi capaz de dizer: seria louco em duvidar desse Deus que não falhou e não falhará. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E que nós possamos abrir os nossos lábios nessa noite e falarmos assim, que seríamos loucos, né, pastor Bruno? Se nós duvidássemos de um Deus que nunca falhou e que jamais falhará. E aí, eu fiquei pensando, né, no Espírito Santo de Deus, porque Jesus, antes dele subir aos céus, ele disse assim: não vos deixarei órfãos, ou algumas traduções falam assim: não vos deixarei o quê? Sozinhos,
mas enviarei o Consolador, ou aquele que estará cuidando, que estará aquecendo, que estará orientando, que estará conduzindo a cada um de vocês por um novo e por um vivo caminho. Eu não tenho uma leitura oficial para nós fazermos nessa noite, mas o texto, a palavra que eu separei está lá no livro de Neemias. Se você quiser acompanhar, a gente vai ler alguns trechos dessa palavra. Está lá no livro de Neemias, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre o que a presença do Espírito Santo pode fazer em nós. Como a presença do Espírito Santo de Deus pode operar em nós. Aí você pode virar para mim e dizer assim, poxa, pastora, mas naquele momento lá com Neemias, o Espírito Santo ainda não havia se manifestado. Ele não tinha sido derramado. Mas eu vejo em Neemias um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque só alguém cheio do Espírito Santo de Deus seria capaz de fazer as coisas que ele fez, né? Ainda não havia acontecido o derramar, como a palavra fala, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Esse momento ainda não tinha existido, mas eu pego a vida de Neemias como um exemplo para nós que recebemos o Espírito Santo, que recebemos a manifestação de Deus, que falamos em línguas, que temos revelações do alto. Então a nossa caminhada precisa ser melhor do que a dele, não é? O nosso caminhar com o Senhor precisa ser mais extremo, precisa ser mais consolidado, precisa ser mais estruturado, porque o Espírito Santo já foi derramado sobre a minha e sobre a sua vida. O Espírito Santo já veio, nos aqueceu, veio como repartindo como línguas de fogo, como diz lá em Atos no capítulo 2. Então a gente precisa manifestar mais, a gente precisa respirar mais, a gente precisa viver mais. Aleluia, aleluia. E eu gostaria de falar disso, sobre como a presença do Espírito Santo ela nos transforma, como a presença do Espírito Santo faz com que vivamos algo sobrenatural de Deus em nossas vidas, no nosso ministério, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa. E aí a Bíblia fala lá no primeiro capítulo, se você quiser acompanhar, no primeiro capítulo de Neemias, algum tempo depois, né, dele ter sido levado como prisioneiro, e aí Neemias ele recebe a visita de alguém que ficou lá, né? Porque você sabe que o povo de Israel, eles passaram por vários cativeiros. Foram quando tu me recuperando, né? Quando tu me recuperando de novo. E nesse tempo Neemias ele tinha sido levado cativo, ou ele nasceu no cativeiro, eu não sei. E aí veio alguém ainda de Jerusalém e ele perguntou como é que está a cidade. Como está a cidade? No capítulo 1 fala isso, que ele pergunta ele recebe a visita de Anani. Eu não sei se Anani era o irmão, se era alguém mais chegado, mas ele vai até onde Neemias estava. E ele pergunta sobre a realidade atual de Jerusalém. E aí os relatos deixam Neemias de coração partido e muito angustiado. Por quê? Anani relata como a cidade está. A cidade está completamente destruída. Porque o que quando o rei levou o povo cativo, ele só deixou quem ele achou que não fosse servir para nada. Ele só deixou quem ele achou que não fosse fazer nada. Mas antes, o que ele fez? Destruiu a cidade, queimou a cidade, destruiu os portões da cidade, destruiu os muros da cidade. E a gente sabe que os muros representam o quê? Segurança, limite de território, né? Daqui para lá você não entra, daqui para cá é nosso. E o rei, antes de levar os cativos, ele tinha destruído os muros. Então, Neemias ele ficou emocionalmente abalado com as notícias que ele recebeu. E normal, natural ficar. Como nós também muitas vezes recebemos notícias que nos abalam, notícias que entristecem o nosso coração, notícias que nos preocupam, notícias que nos angustiam. Afinal de contas, naquele momento, Neemias só ouviu o que, gente? Desgraça. Não tem muro, não tem cidade, não tem casa, pegou fogo, fulano não tem mais casa, quem ficou? Foi isso que Neemias ouviu.
E humanamente falando, é difícil. Como foi para ele, para nós também. Não é? Isso nos causa algumas abalos emocionais. Porém, quando nós somos transformados pelo poder de Deus, né? E que o Espírito Santo habita dentro de nós, as emoções, elas não têm o poder de dizer quem nós somos. As emoções não ditam quem nós somos. Eu posso até estar abalado, mas não destruído. Eu posso até estar entristecido, como Paulo estava, né? Paulo e Silas já lançados lá na prisão, mas eu vou louvar e adorar ao Senhor. Né? Como o pastor Samuel disse ontem, Paulo e Silas estavam na prisão. O que eles fizeram? Choraram? Se angustiaram? Não. A Bíblia diz que eles foram louvar e adorar ao Senhor. Porque as circunstâncias não podem ditar quem nós somos na presença do Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus caminham na contramão do problema. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus caminham na contramão da circunstância. A circunstância diz para, mas o Espírito Santo que habita em nós diz continue. A circunstância diz oi, mas o Espírito Santo diz louve, adore, busque a presença do Senhor. Aleluia. Queridos, ontem nós estávamos ali, não temos como não falarmos daquele culto tremendo e maravilhoso, onde nós sentimos a presença genuína do Senhor. Né? No momento de dor, no momento de angústia, a Vanessa podia ter dito assim, eu vou ficar quietinha aqui. Não, ela virou para o Bruno e falou assim, que tal a gente fazer um culto? Eu estou com saudade do povo, eu estou com saudade de adorar, eu estou com saudade de ver a igreja. E aí ela não podia vir na igreja, mas a igreja foi até ela. Então é isso, queridos. Eu falei assim, meu Deus, eu aprendo, como eu aprendo, eu falo para ela, como eu aprendo com você. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não vai olhar para as limitações do corpo. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai olhar para as dificuldades, vai caminhar. Ah, mas poxa, pastora, a senhora não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei. Não sei o que você está passando, mas uma coisa eu posso dizer: o Deus Todo-Poderoso pode fazer coisas tremendas e maravilhosas na sua vida. Isso eu tenho certeza. Eu não vou duvidar, por isso que a gente cantou aqui, não foi? Eu não vou duvidar do meu Senhor. Não foi isso? Que abre porta e fecha portas quando quer. Eu seria louco em duvidar deste Deus que não falhou nem falhará. 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 É isso. Não são as circunstâncias, não são o nosso emocional abalado. Sabe? Aí eu estou triste, aí eu estou preocupado, aí eu estou desesperado. Mas isso não pode dizer quem você é na presença do Senhor. Porque o que havia de melhor Deus nos deu, que era o Espírito Santo. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus se move até mesmo com gemidos inexprimíveis dentro da minha e da sua vida, dentro da minha e da sua casa, e nos conduz por um novo, por um vivo caminho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Temos emoções, mas nós também temos sentimentos, e o que tem que nos mover são os nossos sentimentos, como a Bíblia fala: amor, fé, perseverança. É isso que nos move, é isso que precisa nos mover. O sentimento que provocou um movimento em Neemias. Ele recebeu a notícia que abalou, que angustiou, que entristeceu, que chorou, mas a Bíblia diz que ele se movimentou. A Bíblia diz que ele foi orar. Oração é movimento, queridos. Oração é abrir a sua boca com ação, com movimento. É se colocar na presença do Senhor. E isso que ele foi fazer, ele foi orar. A Bíblia diz isso, Neemias chorou.
Quem tem o Espírito Santo de Deus se prostra diante do Senhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus não fica lá acuado no sofá, não, querido. Se levanta, sai pelo meio da casa orando, sai pelo meio da casa adorando, sai pelo meio da casa bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo de Deus vai buscar estratégias em Deus para vencer os dias maus, vai buscar fortalecimento no Senhor. Amém, Jesus. Queridos, quantos saíram fortalecidos daquela tarde de ontem? Eu teve um momento que eu falei assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, como é que é isso? Como é que em menos de 2 dias o Senhor reúne assim 60 pessoas e não é a igreja local, né? Vem um de um lado, vem outro do outro, vem outro do outro, vem um que nem é crente, mas pouco, né? E Deus vai e reúne mais de 60 pessoas para adorar, para buscar a face dele, para cultuar a ele, para engrandecer o nome dele, porque quem tem o Espírito Santo é isso, tá? E com isso eu não estou dizendo, queridos, que está sendo fácil, não. Tá difícil o negócio, né? Como diz o meu irmão, tá brabo. Tá brabo. Tem dias que, meu Deus, mas a gente continua adorando, mas nós continuamos bendizendo, mas nós continuamos exaltando e glorificando ao nome do nosso Deus e buscando fortalecimento nele. Porque não é porque, Deus, porque, Senhor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo é tudo, até a luta é tudo, até a dificuldade é tudo, até os desafios é tudo, tá? É tudo. Então são todas as coisas vão cooperar. A gente pode não entender esse momento, mas quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa entender. Quem tem o Espírito Santo de Deus obedece. Quem tem o Espírito Santo de Deus adora. Quem tem o Espírito Santo de Deus exalta o nome do nosso Deus. Aleluia. E aí, queridos, no capítulo 2 eu vi um outro ponto muito importante, que é que quem tem o Espírito Santo teme, mas não se acovarda. Temer a gente teme, né? A notícia difícil, a notícia ruim chega, alguém fala, ó, isso aqui vai acontecer. Ó, pode ser que aconteça dessa forma. A gente teme, mas a gente não se acovarda. Quem tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então nós não temeremos o que pode fazer o homem. Nós não temeremos a palavra do homem, queridos. E isso não quer dizer que a gente esteja louco, não. É porque a gente crê no Senhor. A gente crê naquilo que o Senhor pode fazer por nós. E aí o que Neemias faz? Ele teme, mas ele não se acovarda. Ele busca direção em Deus. No capítulo 2, no versículo de 1 a 5, diz assim na minha versão, olha: no mês de Nisan, no 30º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, porque Neemias era copeiro do rei, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Era copeiro, escravizado, quer dizer, ainda tinha a obrigação de aparecer bem, né? Tinha que estar bem na fita, né? Igual a recepcionista, né? Olá, bom dia, né? E aí nesse dia ele não apareceu assim, ele estava entristecido, e o rei logo percebeu que ele estava diferente dos outros dias. E por que você está triste se você não está doente? Né? Porque acha que a tristeza só chega na doença, mas não era, ele tinha um problemão na cabeça dele. E aí ele diz assim, o rei: olha, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, Neemias diz: olha, eu disse ao rei que o rei viva para sempre, mas como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir?
Então, para mim aqui tem uma pausa, né? Eu não sei se foi uma pausa de minutos, eu não sei se foi uma pausa de dias, mas a Bíblia diz assim, ó: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa o quê? Reconstruir. Gente, o não, Neemias já tinha como resposta. Mas a Bíblia diz que ele, olha o processo, foi assim: o rei pergunta, Neemias ora e depois fala com ele. Às vezes a circunstância chega, a gente reclama e depois a gente vai orar. As circunstâncias chegam, a gente questiona e depois a gente vai orar. A gente faz o caminho inverso. Mas os cheios do Espírito Santo, a dificuldade vem, a pergunta vem, a gente ora, porque a estratégia para as nossas vidas vem do Senhor. A boa resposta para as nossas vidas vem do Senhor. A boa palavra para nós vem do Senhor. Ele ora e fala com o rei, né? Então, mais uma vez, não é momento de nós nos prostrarmos na hora da adversidade. Não é momento da gente ficar, como diz um amigo nosso, meu do Ângelo, ficar sorumbático, né? É linguagem de militar, né? Ficou sorumbático. O que é isso? Ele é ficar morocochô. Não é hora da gente ficar morocochô. Não dá tempo disso mais. Sabe, eu tô triste, pastora, por quê? Poxa, eu queria tanto que o pastor Bruno fosse lá em casa e me encontrasse um tempinho, me visitar, não deu para o pastor ir, mas foi a irmã Luciana, mas eu não queria a irmã Luciana, eu queria o pastor Bruno, minha irmã. Não dá tempo da gente ter mais essas tristezas, não dá mais. Jesus está às portas. E se nós não formos firmes e constantes, sempre abundantes, a gente vai ficar. Porque Jesus vai chegar, a trombeta vai soar e a gente não vai escutar. Então está na hora da gente se ligar. Está na hora da gente não deixar as circunstâncias taparem os nossos ouvidos. Está na hora da gente não deixar mais as circunstâncias deixarem a gente borocochô. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês: a gente passa a luta, mas não é só a gente não. Está todo mundo passando. A gente não é um alecrim dourado, mas às vezes a gente se comporta, né? Como se fosse um alecrim dourado, né? Aquela musiquinha, alecrim dourado, né? Assim a gente se comporta. Não, eu sou um alecrim dourado de Jeová. E não é. Tem uma porção de alecrim aí também, passando por problemas, passando por dificuldades. E aí a diferença da gente para os outros alecrins é que a gente busca a presença do Senhor. É que a gente ora, que a gente adora, que a gente glorifica, que a gente exalta o nosso Deus. Que enquanto a gente está adorando, glorificando, fazendo a obra, exaltando, o Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor está trabalhando na nossa casa. O Senhor está trabalhando como fez com o rei Xerxes, né? Porque normalmente o que ele diria? Eu vou deixar o meu cordeiro, aquele que me serve, sair, né? Não. Mas permitiu. Continuemos aqui, ó. Além de deixar, ele ainda escreveu o quê? Cartas para liberar a passagem de Neemias. Então não foi vai, Neemias, quanto tempo você vai levar? Quanto tempo você vai ficar fora? Ó, além do Senhor me deixar ir, eu ainda preciso de liberação para passar, e eu ainda vou pegar as madeiras que são suas, porque eu preciso reconstruir os muros. Não, foi ousado. Ele foi ousado. Na hora certa, o rei não perguntou ele. Falou. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, fala na hora certa. Quem tem o Espírito Santo de Deus não fica reclamando. Não é mimizento. Quem tem o Espírito Santo de Deus não dá tempo de ser mimizento. Porque você está cheio do Espírito, você está transbordando. Lembra do fruto do Espírito? Fé, amor, mansidão, né? Bondade, temperança, domínio próprio. Então não dá para ser mimizento. Se estamos cheios do Espírito Santo. E aí ele aproveitou. E peraí, já que liberou, ó, vou pedir mais uma coisa. Eu preciso das cartas para poder eu pegar as madeiras, para poder eu levar. Quer dizer, Ana Cristina fica aqui usando, me imaginando, ele não foi sozinho.
Só pensando, a Bíblia não fala, mas se ele pediu cartas para pegar madeiras, e a gente está falando de muro, o muro da cidade, ele não foi sozinho. Então não foi só liberar Neemias, foi liberar pedreiro, né? Ajudante de pedreiro, sei lá o que, carroceiro, não sei. Mas liberou outras pessoas. A postura, a oração de Neemias liberou outras posturas, outras pessoas. Então, se eu e você não entendermos que nossas lutas são vencidas em Deus, vai dar ruim. A gente vence as nossas lutas em Deus, queridos. É orando, é buscando ao Senhor, não é de uma outra forma. Não é do nosso braço forte, não é do nosso jeito. Ah, é do meu jeito. Ah, porque eu vou fazer desse jeito. Não dá bom. Toda vez que a gente tenta fazer do nosso jeito, não dá bom. Mas o jeito do Senhor, sabe aquelas situações que a gente fala assim, gente, como é que isso aconteceu? Né? A gente fica admirado. A gente não sabe como é que é, porque é do Senhor. É Ele que faz. Da forma dele é perfeita. Do jeito dele é perfeito. Do jeito do Senhor não tem argumentos, sabe? Quando o Senhor faz, não tem questionamentos. E foi isso que aconteceu aqui. Uma outra coisa, quem tem o Espírito Santo de Deus anda em unidade. A gente não caminha sozinho, gente. Aleluia. Pare de achar que sozinho você vai resolver os seus problemas, porque você não vai. Não vai. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A Bíblia nos convida a vivermos em unidade. O versículo fala assim: ame ao teu próximo. O primeiro mandamento: ama a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é o que? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E se o amor é agir, é ação, então eu tenho que estar o quê? Em unidade. Como é que eu vou demonstrar o meu amor se eu estou lá na minha casa, no meu mundinho, escondidinha, e o Bruno e a Vanessa estão aqui na casa deles? Como é que eu demonstro o meu amor? Né? Como eu demonstro o meu amor? Não, a unidade para mim é eu aqui e eles lá. Se precisar de mim, eu vou. Se precisar de mim, vai chamar. Não espera chamar. E isso aqui, eu estou falando de Bruno e Vanessa porque eu tenho intimidade, então eu estou usando eles como exemplo. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu sei que a irmã Luciana está passando por uma dificuldade, eu vou esperar a irmã Luciana falar. Não precisa. Não precisa. Eu não estou em unidade? Irmã Luciana, estou indo aí. Estou levando um café, ó. Levando um café para a gente bater um papo. É assim. Quem anda em unidade é assim. A gente não pode pensar que sozinhos nós iremos vencer. Todos nós precisamos de ajuda. Por isso que o nome é humanidade. Sabe? É humanidade, porque é o humano em unidade. É isso. Por isso que é humanidade. Humanos em unidade. O apóstolo Luiz Hermínio falou essa frase, meu Deus. E aí, para a gente correr um pouquinho o contexto, todos foram convocados para reconstruir os muros de Jerusalém. Todos. Se você ler o texto, você vai ver filhos, filhas, sacerdotes, todo mundo que sobrou. Sacerdotes, levitas, ourives, comerciantes, isso está lá no capítulo 3. Todos em unidade foram convocados para reconstruir os muros, para dar segurança para a cidade, para delimitar o território que Deus havia estabelecido. Aleluia! Então, não importa, eu fui convocado. Eu sei que ontem teve um almoço aqui maravilhoso, né? E cada um ocupou uma posição. Um fez a comida, uma ou duas fizeram a comida, outro foi entregar as quentinhas. Corre, fulano, que a fulana está esperando a quentinha, né? Cada um teve o quê? O que fazer aqui no dia de ontem. E é assim. Mas todos estavam envolvidos, né? Todos estavam no mesmo propósito. Todos estavam em unidade, por isso que deu certo. Só deu certo porque estavam em unidade, queridos. Só deu certo porque ninguém questionou. Mas por que eu tenho que entregar a quentinha? Mas o outro irmão está lá. Não teve questionamento. E aí a bênção chegou. Porque aonde
diz que ama mais uma vez. É a unidade. Aonde há união, o Senhor ordena a bênção. Aonde há unidade, há vitória do Senhor. Quem tem o Espírito Santo não teme as adversidades e crê na promessa do Senhor. Sabe por quê, queridos? Neemias era um forasteiro dentro da terra dele. Ele chegou lá com madeira. Pensa a situação, né? Veio de fora, nascido no cativeiro, traz madeira, traz mais não sei o que, vamos, e dando ordem, vamos reconstruir tudo. Muita coisa poderia ter acontecido. Neemias poderia ter dito assim: eu sou escravo, mas eu estou bem aqui, né? Sou copeiro do rei. Antes dele comer qualquer coisa eu como, então eu estou bem alimentado. Podia morrer, mas eu estou bem alimentado, estou bem nutrido. Para que eu vou me envolver com essa luta que não é minha? Ele não podia ter dito isso? Mas ele foi. Era o povo dele, era a herdade dele. Ele botou a cara dele lá: eu estou aqui, ó. Vamos juntar todo mundo. Não vamos temer. Vamos lá. Vamos para os muros reconstruir. Todo mundo falava contra a reconstrução. Reclamavam. Ainda tinha os abençoados, né? Sambalate, Gesem e Tobias. Isso aqui que tu veio fazer aqui? Não, cara, isso daí não vai ter nada não. Tu saiu de lá de onde tu estava, tu veio pra cá. Não, ninguém quer te ajudar não, tá todo mundo reclamando. Deixa o muro do jeito que tá. Isso não vai dar em nada não, já acabou. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Não vai dar em nada não. Aí você tem o sonho de fazer uma faculdade, você tem o sonho de reconstruir a sua casa, você tem o sonho de ministrar em adoração e louvor ao Senhor, e aí chega um sambalate, né? E diz: não, ele já está velho para isso, né? Não, mas não sonha mais não, já passou o que passou, queridos. O tempo do Senhor na nossa vida é o tempo do Senhor e acabou. Não importa que eu tenha 40, 50, 60, 70 anos, o tempo do Senhor é pleno, o tempo do Senhor é absoluto. É isso que a gente vive. E ele foi para lá, e ele não temeu. Capítulo 4, no versículo 13 ao 17 diz isso. Sabe, porque tem palavra que entra na nossa vida que parece que arranca, né, alguma coisa de dentro de nós. Dependendo de quem fala, dá uma estremecida, dá uma balançada na gente. Mas quero te lembrar que aquele que nos preenche de todas as formas está dentro de nós. Aleluia. As palavras vêm de fora, não é? Entram pelos nossos ouvidos, mas está fora. Mas dentro de nós habita o poder dos poderes. Não é? A canção diz isso, né? Dentro de mim habita o poder dos poderes. Não é isso? Que me livra do fogo, das águas bravias, que me dá vitória nas guerras, me dando forças para lutar. É isso. Poder dos poderes habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo se move e não nos deixa desvanecer, não nos deixa desanimar, não nos deixa nos prostrar, não nos deixa a gente ficar abatido. É Ele. Queridos, foram 52 dias, não é? De trabalho. 52 dias, quase 2 meses. Pensa, você tem um trabalho, ó, chefe, você vai me dar licença, mas eu vou precisar, não é férias não, é férias e mais todos os meus outros dias. Quase 2 meses eu vou ficar fora, porque eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Por isso que ele falou: deixa as cartas, esquece. Fala para Gesem e Sambalate também, que eu não tenho tempo para isso, porque eu estou envolvido numa grande obra. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo de Deus não fica dando ouvidos, sabe? Para o homem pode falar, para a palavra ruim que chega. Estamos envolvidos em uma grande obra, estamos envolvidos em um grande propósito, estamos envolvidos em um tempo novo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa. Eu não posso te dizer, queridos, o que Deus vai fazer, mas eu posso dizer que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer eu não sei, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Porque é impossível entrarmos na presença do Todo-Poderoso e sairmos da mesma forma que entramos. Não dá. Não dá, não tem como entrar na presença dele
foram lá, oraram a uma mulher, e aí o povo ficou, o dono daquela mulher ficou desesperado, ficou irritado. Bota ele na prisão, primeiro bate, bota lá, joga ele lá na masmorra. E estar na prisão, querido, não é igual aqui não, entendeu? Né? Tipo, vou ali primeiro em São Cristóvão, né? Depois da audiência, né? Não é isso. É estar a Bíblia diz que eles estavam encarcerados, ou seja, o que eu entendo é que eles não moviam nem as mãos e nem os pés, mas a boca funcionava. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e adoravam ao Senhor. E por eles entrarem na presença do Senhor, e aquela oferta agradável, suave, com aroma suave, subir até a presença de Deus, a Bíblia diz que um terremoto aconteceu. Parecia cheio do Espírito Santo, louvavam, adoravam ao Senhor, e um terremoto aconteceu, e as prisões se abriram, e os ferrolhos de ferro se destrancaram. E outros já tinham sido mortos porque Pedro fugiu, né? E aí vão matar a gente agora, pronto, agora vão perecer. E aí Paulo fala, estamos aqui. Oh, fugimos nada, estamos aqui. Estamos aqui. Mas o milagre aconteceu. Aleluia. Estamos aqui, mas o sobrenatural de Deus aconteceu. Aleluia. Então aproveita que você é cheio do Espírito Santo. Não ceda às dificuldades. Aproveita que você é cheio do Espírito Santo. Adore ao Senhor. Aproveita que você é cheio do Espírito Santo. Glorifica o nome dEle. Exalte o nome dEle. Querido, Ele não precisava fazer mais nada por mim e por você. Ele não tinha que fazer mais nada, mas Ele continua fazendo. Porque é o amor dEle. Porque é a misericórdia dEle. Então aproveita que você está cheio, que você é a habitação do Espírito Santo. Busque a presença dEle. Não ceda. Não ceda às dificuldades. Aleluia. Não ceda aos momentos difíceis. Não ceda às circunstâncias. Não ceda de repente a uma palavra que alguém lançou sobre a sua vida e que te causou tristeza. Ou até mesmo te tirou da presença do Senhor. Tá, minha querida? Porque às vezes as palavras causam uma tristeza tão grande em nós que nos tiram da presença de Deus. Podem ter te tirado de um lugar, mas o Espírito Santo está aqui, ó. E continua intercedendo por você. Com gemidos inexprimíveis. E aí é tempo de voltar para a presença dEle e viver a plenitude daquilo que Ele preparou para você. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida e através da sua vida. Então, se a oportunidade for hoje, volte para a presença de Deus. Mas me magoaram, pastora. Me entristeceram. É homem. Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Como disse o irmão Douglas aqui, a gente está se aprimorando. A gente erra. Pastor erra. A gente erra porque a gente ainda é ser humano. Mas o seu Deus não erra. O seu Deus não te magoa. O seu Deus não te entristece. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E é todo poderoso na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, queridos, por conta dessa postura de Neemias, quase 445 anos depois, mais ou menos, lá Lucas 24, 49 relata, né? Jesus falando, ficai na cidade de Jerusalém. Para que o quê? Para que do alto sejam revestidos do poder. Né? Alguém se posicionou. Alguém resolveu, Neemias, né, fazer a diferença. Alguém disse, não, eu vou lá. Eu vou pagar o preço, eu vou me posicionar.
E aí, quase 445 anos depois, estava lá Jerusalém. Para o povo ir, para o povo adorar, para o povo ser revestido, para o povo ser cheio do Espírito Santo, para receber batismo de fogo. E qual é a sua Jerusalém? O que tem sido a sua Jerusalém? Chegou a hora de você reconstruir esses muros. Chegou a hora de você reconstruir essa cidade. O Senhor está nos convocando para isso. Aleluia. Meu querido pastor Bruno, você pode colocar aí no seu celular uma canção para nós encerrarmos? Né? O povo ia a Jerusalém para adorar, era um lugar de adoração. Hoje a gente vive dias que o povo está aí discutindo: Hamas é minha, Israel é minha, e os muçulmanos é minha, né? O lugar. Mas aí Jesus vem e fala: não é lá, não é de um lado, não é do outro, é para você adorar onde quer que você esteja, porque agora você que é o templo. Você não precisa mais do templo, porque nós somos o templo. Nós somos um templo de louvor, de adoração, de exaltação ao nome do nosso Deus. Você é a Jerusalém do Senhor. Você é a Jerusalém que adora, que glorifica, que atrai a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo nessa hora?
Irmã querida, você pode vir aqui, eu gostaria muito de orar por você. Eu queria muito orar por você nessa noite. Colocar sua vida diante do Senhor.